até hoje várias pessoas me perguntam por que eu saí do Whitesnake. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio dessa nossa série de conversas aqui, eu estou ao lado de um dos maiores bateristas da história do rock nacional em todos os tempos, que é Paulo Zinner. Obrigado, Regis. Obrigado. E eu quero deixar muito claro com vocês uma coisa, porque o Paulo é aquele típico cara que você não entrevista, você bate um papo com ele. E eu quero exatamente que você se sinta como nós estamos agora, aqui, dentro da sala da casa dele, ouvindo esse nosso papo. É exatamente essa sensação. Então, de repente, vai passar cachorro por aqui, vai ter som de avião. Não vai passar, não. Vai ter som de anel, você tá entendendo? Não interessa. A intenção nossa é que você seja um cúmplice, não testemunha, seja um cúmplice da nossa conversa. E como você sabe muito bem, não tem pauta, não tem pergunta pré-formulada, não tem nada. Eu, na verdade, nesse exato momento, eu não tenho a menor ideia do que eu vou conversar com o Paulo. Por isso que eu vou começar esse nosso papo perguntando a você o seguinte, Paulo, eu não vou chegar e fazer as perguntas óbvias que todo mundo faz, mas eu quero saber de você o seguinte: você consegue imaginar a tua vida sem ter ouvido o Ian Pace? Você já fez esse tipo de projeção? Tipo, o que teria acontecido com a minha vida se eu não tivesse ouvido Ian Pace, Ginger Baker, John Bonham? O que seria? Você já fez esse tipo de projeção? É engraçado porque, assim, justamente quando eu vi esses caras, eu já estava ligado na bateria, antes disso. E foi justamente esse choque do que eu já tinha ouvido que fez eu perceber, opa, esse tipo de coisa pode ser elevado aos limites. A uma potência absurda. A uma potência absurda, né? Então, eu desde moleque, né, eu tenho que voltar um pouquinho, né? Eu tinha muita energia, ficava batendo nos móveis da casa, na minha irmã. Perfeito. Né? Perfeito, né? Que você conhece. E eu tinha que extravasar energia. Então, aliás, como todo adolescente, né? Exatamente. Só que eu não tinha momentos de pausa, era o tempo todo. Né? Então, você era uma criança hiperativa? Provavelmente sim. Né? Então, eu fazia um monte de esportes e acho que com uns 14, tirando as panelas da minha mãe. Os baldes, né? Os baldes de plástico. A antena de televisão era a baqueta, né? E tirando isso daí... É importante a gente frisar isso, cara, porque a gente vem, tanto eu e o Paulo, cara, a gente vem de uma geração dos anos 60. A gente era moleque nos anos 60, comecinho dos anos 70. Então a gente não tinha informação nenhuma, não tinha equipamento, não tinha nada. Então, né, os baldes de plástico, metal, antena, colher de pau. O que tinha na casa. Exatamente. Ali, né? E eu estudava no Mackenzie e aí eu acabei entrando na fanfarra do Mackenzie. E lá eu comecei a tocar surdo médio. E tarol, né? Sim, tarol. Pra quem não conhece, é caixa. Isso. Né? E eu pedia pra galera cada um ficar segurando uma peça para fingir que era uma bateria. E ali eu ficava fingindo que eu estava tocando uma bateria. Perfeito. Mas isso com 12, 13, 14 anos, por aí, né? Mas nessa época, por exemplo, você já tinha aprendido os rudimentos, né? As paradidas. Nada, moleque, tava começando. Okay, não sabia nem o que era paradidas, não sabia nada disso. Tá. Então eu tocava de ouvido e porque eu tinha aquela energia que tinha que canalizar. Todos os esportes que eu fazia, que eram bastantes, não era o suficiente. Então, o meu primeiro contato assim foi essa formação imitando uma bateria lá no Mackenzie, né? E aí eu comecei a ir junto com o André Cristóvão. Ele e o Nelson tinham aulas com o Marcos Rampazzo. Sim, grande guitarrista, grande professor. Grande guitarrista. Para quem não sabe, Marcos Rampazzo foi um grande professor, um cara muito renomado, que depois montou um tributo aos Beatles, né? Bem famoso. Sim. Ele era bem conhecido, né? E
E eu gostava de ver o Marcos tocando e dando aula para o André. E eu ia junto. E acabava as aulas, ele convidava a gente para assistir os ensaios que ele ia fazer com a banda dele, que era o Family. Né? E nessa banda eu conheci o Beto e Beto Curi. E aí eu gostei dele tocando e eu ficava lá assistindo. Né? O Willy, que depois ficou famoso no Rádio Táxi, era o cantor dessa banda. Ah, ok. Tá. Né? E eles ensaiavam numa garagem lá na Moca. E aí eu acabei comprando essa bateria do Beto Curi, que foi um dos bateristas brasileiros que me influenciou. E ele tinha uma Pinguim com 2 bumbos de 22, 13, 14 e 16. Aquela da cor do Ringo. Perfeito. Pinguim, inclusive, tinha um tremendo som. Um puta som. Puta som. Pouca gente sabe disso, mas na época as baterias eram muito rudimentares e elas meio que imitavam, só que tinha uma característica que era um som mais... era seco e aveludado mesmo, era um tremendo som. Som de bateria de jazz, dos anos 50. Mas dependendo da afinação que você fazia, ela ficava mais pesada, né? Exatamente. Então, Você já pegou então uma Pinguim de bumbo duplo? Mas essa foi a minha segunda bateria. A primeira, eu fiz uma montagem lá, eu peguei um bumbo Saema com uma Caramuru e misturei. Mas essa bateria durou pouco tempo. Logo eu conheci essa do Beto e aí eu acabei comprando. Aí um pouquinho depois, eu mandei fazer na própria Pinguim um bumbo de 24, com o mesmo revestimento da que eu já tinha, tipo do Ringo. Tá. E um outro surdo de 18. Caceta, isso já naquela época. Naquela época, isso no... Mas de onde você tinha tirado essa referência? Porque assim, 2 bumbos com 2 tom-tons, DJ Baker. A minha referência era o DJ Baker. Você já tinha essa referência Já tinha essa referência do DJ Baker. Né? E, então, 2 bumbos, 2 tom-tons e a referência do Beto, que era um cara que eu assistia direto. Mas isso foi bem no começo. Nós estamos falando em que ano isso? 76, 7. Tá. Então nós estamos falando, essa época então, nós estamos falando entre 1976 e 1977. Exatamente, exatamente. Aí, se não me engano, no final de 77 ou para 78, que eu mandei fazer o bumbo de 24 e o surdo de 18. Mas aí... Já era John Bonham? Não, eu me inspirava muito mais no Pace do que no Bonham. Tá. E aí os dois tinham uma configuração parecida. Ambos influenciados pelo Gene Krupa, pelo Buddy Rich, né? Por esses bateras aí. Né? Só que aqui no Brasil, esse lance de 2 bumbos, eu tinha como o meu grande herói era o Júnior, Rolando Castelo Júnior. Rolando Castelo Júnior. Que era um cara que, junto com o Beto Curi, eu conheci praticamente junto. Mas aí eu comecei a seguir os shows da Patrulha do Espaço. Que eram sensacionais. Sensacionais, você nunca sabia o que ia acontecer. Exatamente. Isso era mais legal, né? Então, mas aí nessa época a Patrulha já estava desvinculada do Arnaldo Batista. Já estava. Era o Dudu, Serginho e o Coquinho. Ah, era o Coquinho ainda, não era o Sérgio? Não, era o Coquinho. Coquinho. E eu vi esse trio tocar direto. Aí eu comecei a seguir eles. Eles começaram a fazer shows com o Lírio de Vidro. Que era uma banda também pesada, muito sensacional. Muito legal, com o Kim na guitarra, né? O Joaquim que era meio Black Sabbath, assim, né? Era um Black Sabbath meio hard rock, né? Era muito, exatamente. Era muito maluco. Era bem o que estava acontecendo lá fora. Isso, não é? Exatamente. E o batera era o Índio. Exatamente. E eu gostava dele tocando também. Então, essas 2 bandas começaram a fazer, né, o Lírio abrindo para a Patrulha. E aí tudo bem, aí depois o Serginho saiu, aí entrou o Sérgio. Desculpa, o Coquinho saiu. Entrou o Sérgio. Entrou o Sérgio, que morava na minha rua e eu não sabia, lá na Jesuíno Pascoal. E aí eu comecei a seguir eles e tal. Esse foi o lance de 2 bumbos e 2 tom-tons. Mas eu não usava os 2 bumbos. Era só... Tava lá porque eu achava bonito. Perfeito, era uma mise-en-scène. Nem tinha pedal, era um pedal só. Né? E era só para ficar lá. Aí quando eu mandei fazer o bumbo de 24 e o surdo de 16,
Eu abandonei os dois bumbos de 22. Não, você mandou fazer um... Surdo de 18. De 18, isso. Aí eu abandonei os dois bumbos de 22 e comecei a usar um de 24. E 2 tom-tons, 13 e 14, e 2 surdos, perfeito. 16 e 18. Essa configuração eu usei bastante tempo, né? E aí esse foi praticamente o começo. Se eu for contar todas as baterias... Tudo bem. Mas você já fez, você chegou a fazer uma projeção do que teria acontecido se você não tivesse tomado contato com esses caras? Então... Você teria virado baterista mesmo ou não? Não, eu acho que teria, porque eu já te falei isso uma vez, eu não sei se faz um tempinho, que o fato de eu estar tocando bateria me permite certas coisas que eu sempre gostei, né? Uma época curta eu fiz teatro, que eu gostava de teatro. Eu gosto de cinema. Fiz desenho, eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda, sempre influenciado essa parte artística pelo meu pai. Então, eu tinha esses elementos que na bateria eu consegui juntar tudo. Então, você está tocando bateria, você está extravasando a tua energia, você tem... Performance teatral, você criatividade. tem criatividade, ou seja, eu tenho de tudo um pouco ao mesmo tempo. Então é onde eu consigo canalizar tudo isso daí. Você logo, quando você estabeleceu que realmente você queria fazer isso, você logo caiu para tocar na noite paulistana do final dos anos 70, começo dos anos 80? Ou você ainda passou é uma boa pergunta que muita gente me pergunta isso. Muito adolescente está nessa transição, não sabe se vai seguir isso ou aquilo, uma coisa interfere na outra, não é? É interessante, porque eu ia seguir fazendo propaganda. Você ia seguir a carreira como no mercado publicitário. Exatamente. Aí eu já estava numa agência, quando o meu amigo André Cristóvão, o nosso amigo, ele falou, vamos fazer um show lá na Calabar, eu acho. Calabar. Sim, Calabar. Calabar, para quem não sabe, era uma casa noturna, assim, que tinha no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Era um bar. Era um bar. Que tinha atração musical nos Jardins, né? Isso, exatamente. E tinha o Chambernard, que era o Saint-Germain. Saint-Germain, isso, tá, ok. Mas o Saint-Germain tinha outro nome, que eu esqueci o nome agora, lá na frente, é o mesmo lugar. Tá bom. E aí, esses dois lugares eu fui, né? Aí o André já com aquela fixação pelo Cream. Aliás, é interessante falar que foi o André que me apresentou ao Cream, ao Ginger Baker. Graças ao André que eu conheci essa banda. Então, e aí nós montamos o Fickle Pickle. Perfeito. Né, que na verdade não era Fickle Pickle, se chamava Avatara. Isso eu não sabia. Avatara. Eu tenho até o adesivo do primeiro show. Avatara. E depois virou Fickle Pickle. Depois virou Fickle Pickle. O Avatara, o símbolo era um cavalo cabeludo, que virou adesivo, né? Aí nós começamos a fazer shows. Aí eu tinha que estar na agência de publicidade às 9 da manhã. Eu chegava em casa depois do show às 6 da manhã. Quebrado. Assim, feliz da vida, mas assim, quero dormir o dia inteiro. Mas não podia porque eu tinha que ir na agência. Então eu chegava na agência com o olho ardendo, não era computador, você tem que pegar a caneta, lápis 6B, caneta de ponta fininha, concentração máxima. Concentração, fazer linha por linha ali. Numa época a gente estava fazendo layout. Então era uma coisa que tinha uma responsabilidade e eu falei, eu vou tentar fazer os dois. Só que chegou um momento que eu não conseguia estar 9 horas da manhã na agência, porque eu ia dormir às 6 da manhã. Porque eu estava começando a tocar. Aí eu tive que fazer uma opção. Né? Aí a opção foi continuar tocando. E é curioso você falar isso, Paulo, porque as pessoas, as novas gerações, elas não sabem
o quanto a noite de São Paulo, e não, acho que não só de São Paulo, mas a noite nas capitais brasileiras eram extremamente férteis em termos de música tocada ao vivo. Exatamente. Que é exatamente o que você não tem hoje em dia. Infelizmente, porque nós crescemos dessa maneira, onde você tinha a possibilidade de inventar coisas naquele momento. Você não... a gente praticamente não ensaiava, era tudo ali na hora. Lembra daquela música, não sei o quê. Tudo bem, a gente estava fazendo músicas que já existiam. Ou seja, já está no subconsciente da gente. Só que tudo era tirado intuitivamente. Intuitivamente, e ao mesmo tempo, a gente colocava pitadas individuais daquilo que você queria mudar, ou daquilo que você conseguia fazer. Porque tem aquilo que você não consegue fazer e tem aquilo que você consegue fazer. Exatamente. Você acha que isso é exatamente o que falta hoje em dia para essa molecada? É você tomar contato com um instrumento e você vivenciar esse instrumento de uma maneira mais intuitiva e menos referência com relação a método, com relação a esses vídeos do YouTube que a gente vê, assim. Você acha que falta para essa geração de instrumentistas essa noção de encarar o instrumento de uma maneira mais intuitiva? Isso é outra coisa que eu falo também. Uma coisa é você ficar assistindo e ficar estudando dentro do teu quarto. É essencial isso, mas não só isso. Você tem que ir para a estrada, você tem que ir, no caso, para a noite. Você tem que aplicar aquilo que você está estudando, não 10 anos depois. Você tem que aplicar naquele momento. Porque é só ao vivo, tocando ao vivo, com pessoas interagindo com você, é que você vai ter a sua bagagem. É por isso que eu acho um porre, eu não sei se você pensa assim, mas eu acho um porre esses vídeos que tem no YouTube de meninas gostosas sentadas na bateria e tocando, mas em cima do playback. Ou o cara sentado na cama, lá com aquele quarto cheio com a parede toda mofada lá, e o cara fica tocando aqueles licks do Steve Morse, mas tocando em cima do playback, em cima de uma base. Então esse tipo de coisa... Me mostra você tocando ao vivo. Exatamente. Essas pessoas estão na zona de conforto deles. Estão dentro do quarto. Eu errei. Não tá legal. Corta. Eu só vou pôr no YouTube o que tá legal. O que interessa. A minha falha eu não vou colocar. Só que quando você está ao vivo, você não tem essa opção. E tem o lado emocional, que conta muito. O teu emocional, quando você entra no palco e vê a galera, muda. Completamente. Você já é outra pessoa. E é essa pessoa que você é no palco que vale. Não é aquela que você está na zona de conforto. Exatamente. Entendeu? Então, o palco, eu falo, tanto faz se é um palco grande, um palco pequeno, poucas pessoas assistindo, ou muita gente assistindo, você que está lá. Só que ao longo dos anos, isso também vai se transformando. Aí você percebe que se você toca num palco pequeno, onde todos os músicos de sua volta estão próximos, a interação é maior. Eu acho que você tem uma resposta daquilo que você está oferecendo e vice-versa, mais rápida, né? Porque você não está dependendo muito de retorno, você está ouvindo do que está sendo tocado ali. A própria dinâmica é diferente, né? Exatamente, e existe uma energia circular que quanto mais longe você está, mais distante, se perde um pouco, né? E aí você fica dependendo de terceiros, ou seja, de retorno de novo, né? Então, a sua performance muda dependendo do tamanho, não do lugar, do palco. Do palco. Primeiramente isso. Então, aquilo que o ouvinte vai estar vendo, vai estar ouvindo, num lugar pequeno, é muito mais imediato, mais detalhes. Isso foi essencial, por exemplo, para você? Foi. Quando você começou a tocar com Fico Pico, que você começou a tocar nessas casas noturnas, que eram realmente palcos pequenos. Isso foi essencial para você desenvolver o teu estilo, né? Essencial. Um lugar que foi essencial para eu desenvolver muita coisa, que eu faço até hoje, foi o Vitória Pub. Sim.
Vitória Pub também era uma outra casa noturna bem famosa nos anos 80 aqui em São Paulo. Uma casa do Charlie e do Fernando Tibiriçá. Era um pub inglês, onde iam artistas de televisão, músicos famosos e sempre lotada a casa. Tinham 2 ambientes para se tocar. Na entrada era um ambiente mais tranquilo, mais intimista, como eu te falei. E lá embaixo, você descia, o salão. ali o pau comia. O pau comia, mas tinha uma vantagem acústica do lugar, era maravilhosa. Porque tinha muita madeira, né? Isso mesmo. Tinha muita madeira. Muita ali. madeira, uma puta acústica. Ali eu testei um monte de loucura. Um monte de... hoje eu vou fazer isso aqui, fazia, e todo mundo gostava, e era legal. Então eu acho que esse momento... E outra, você está tocando para muita gente, e muita gente conhecida. Então eu acho que ali eu acabei me testando bastante, né? E que era um lugar médio, não era um lugar pequeno. Sim, não era. Mas também não era um Palmeiras. Não, sim. Mas era um pub que... Era um pub grande. Grande e top de linha de São Paulo, né? Esse lugar, a gente virou banda da casa, então a gente dividia as semanas com o Tutti Frutti. Perfeito. Com o Sunday e o Lutim. Tutti Frutti, para quem não sabe, era a banda que o Luiz Carlini montou quando ele parou de tocar com a Rita Lee. Exato. Tinha o Simbas no vocal, que era do Casa das Máquinas. Exatamente. O pessoal que gosta de rock nacional dos anos 70 sabe do que a gente está falando. O Marinho Tomás na bateria. Exatamente, que depois foi tocar com o Guilherme Arantes. Exatamente. E o Marinho Tomás era do Casa das Máquinas. Sim. Então, todo mundo ficava meio ali, né? Então, por exemplo, para mim, que assim, eu era moleque ali, né? Essas pessoas, assim, eram numa geração antes da minha. Então era muito legal. Eu ficava vendo essas pessoas que eu admirava e, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo um estilo ali, né? Então, isso daí foi super importante, eu acho. O que é que foi determinante, por exemplo? Porque quando vocês... Pouca gente sabe disso. Ou pelo menos o pessoal que é mais velho sabe, mas quem é mais novo não. Teve uma época que vocês resolveram falar, cara, vamos embora para a Inglaterra. Foi mais ou menos... Foi ali no meio... Vocês estavam ali... Você estava indo no Fico Picos ainda. Foi você, o André e o Nelson lá para Londres, né? É que o Fico Pico, ele mudava. Sempre eu e o Nelson na formação. Mas a gente começou a tocar no Vitória com a formação que era eu, o Nelson, o André e o Tony Campbell, que era um cantor inglês, que levou a gente pro Vitória. Certo. Aí o Tony acabou saindo e nós 3 ficamos lá. Aí o André saiu também. Aí nós colocamos o Raul Miller na guitarra, que era um amigo nosso já fazia tempo, e o Catalão na voz. E aí com essa formação a gente ficou tocando um tempo lá. E aí o Fernando Tibiriçá, que era um dos donos do Vitória, gostou da gente e resolveu fazer uma banda com a gente, né? E aí ele mudou o nome para Pepino Irritadiço. Eu lembro disso. E assinamos com a CBS. E o Maluli era Luiz Carlos Maluli era nosso produtor, né? Gravamos no Sigla. E aí lançamos 2 compactos, né? Aí começamos a fazer um circuito de televisão ali. Aí nós paramos com o lance e o André voltou para a banda. E aí nós começamos a tocar de novo junto. Em trio? Em trio. Em trio. Só que, aí que tá, o Fico Pico vinha e saía algumas pessoas. Uma dessas pessoas que foi importante foi o Chris Skeps, que era nosso amigo. Eu estudava com o Chris na mesma sala de aula, no primário não, no ginásio, no Mackenzie. Imagina eu e o Chris na mesma sala de aula. E aí o Chris, ele participava também do Fico Pico cantando e tocando guitarra. Aí o Chris foi morar na Inglaterra. E ali ele começou a falar pra gente ir pra lá também, né? Aí... O famoso vem pra cá que as coisas estão rolando aqui. Vem pra cá que tá tudo certo. Aí nós... 84 isso. A gente empacotou tudo e fomos pra lá.
E aí é uma outra aventura, né? Aí é outro capítulo. Quando vocês chegaram lá em Londres, qual foi o maior choque que vocês tiveram? Na entrada. Ficamos 10 horas trancados numa sala esperando para saber o que ia acontecer. Porque eu cheguei com meus pratos, o André com a guitarra, Perfeito. o Nelson com o baixo. Tava na cara que vocês iam ficar lá trabalhando clandestinamente. Não, né? mas a gente veio aqui estudar, tá bom. Tá. Só que tinha saído num jornal que o Fico Pico estaria se despedindo do Brasil porque ia fazer uma turnê e morar na Inglaterra. Saiu isso no jornal e a gente, muito esperto, nós levamos esses recortes de jornal com a gente. Né? Para dizer que vocês eram conhecidos aqui na noite de São Paulo. Para provar quem a gente era, né? Lá na Inglaterra. Perfeito. Aí, várias cartas e bilhetinhos de namorada, irmã, primo, família, amigos. Nós guardamos tudo. Esses bilhetes assim, boa sorte, não sei o que tal. Super legais. Que bandeira que vocês deram. Aí o que eles fizeram? Trancaram a gente com africanos de 2 metros de altura. Traficante. Não. Assim, vestido. Ilegais. Não, nada assim. Que tinham acabado de chegar, mas estavam vendo o que ia acontecer. Tá. Mas com aquelas túnicas gigantes, né? A gente falou, nossa, a gente ficou, ao mesmo tempo que a gente ficou maravilhado com aquilo, a gente não sabia o que ia acontecer. Aí eles entrevistaram a gente separadamente, em cabines separadas, em momentos diferentes, para pegar a gente em algumas mentiras. Certo. Aí descobriram que a gente tinha ido lá para tocar e morar. Aí, depois de 10 horas trancados na sala, o cara do home office, ele entra e fala: I got bad news for you. A gente foi, né? Mais notícias. Mais notícias para vocês. Vocês não vão poder entrar na Inglaterra, então vocês vão ter que voltar para o Brasil. E aí nós, aquela puta festa que fizeram, todo mundo chorando no aeroporto. Foi um puta lance, assim, bem forte, né? E imagina, no dia seguinte você volta. Com o rabo entre as pernas. Tipo, né? não deu, né? Derrotados, né? Tentamos durante 10 horas e não deu, né? Aí nós falamos, vamos para Portugal, né? Portugal vai receber um brasileiro deportado, tranquilo, né? Aí dormimos essa noite na prisão porque não tinha passagem para Portugal, esperamos no dia seguinte e de lá nós fomos para Portugal. E Portugal foi maravilhoso, fomos super bem recebidos, começamos a morar em Lisboa, de lá indicaram a gente para ir morar em Cascais, que fica 1 hora de comboio de Lisboa, e lá a gente, eu arrumei até aluno lá. Muito rápido, foi muito rápido ali. Os caras tinham um bar chamado Penny Lane, o dono do bar era baixista, tinha uma banda que fazia cover dos Beatles. Claro. O nome dele era Vitor, e ele amou a gente e falou, esse bar, vocês fazem o que vocês quiserem aqui. E aí vocês começaram já a tocar, todo mundo dando aula já? Não, todo mundo não, só eu. Só você, tá. E aí a gente começou a tocar na noite de Cascais, que é uma cidade turística, aconselho, maravilhosa. A gente ficava na praia até 8 horas da noite e ficava até às 5 da manhã tocando. Ou seja, Vidão, um lugar maravilhoso, né? Todo mundo queimado do sol, papapá. Mas a nossa meta era voltar chegar na Inglaterra, né? E os caras falaram, não, vocês têm que ficar aqui. Se vocês ficarem aqui, vocês vão ficar famosos, porque, vocês são legais pra caramba, papapá. Não, temos que ir para a Inglaterra. Aí aconteceram várias coisas, conseguimos uns passaportes limpos. Como o André estava querendo voltar para o Brasil, e eu e o Nelson, a gente queria ir para a Inglaterra mesmo, a gente bolou um plano. A gente ia para Paris. E de Paris, o André ia sozinho para a Inglaterra. E se desse errado, ele avisava a gente. Fiquem em Paris. Só que ele foi, deu certo, ligou e falou, ele conseguiu entrar em Londres?
consegui, porque a gente estava com o passaporte limpo. Ok. Era um passaporte novo. Tá, ok. E aí ele entrou, no dia seguinte eu e o Nelson fomos de trem, né? Atravessamos o Canal da Mancha. E aí aconteceu uma história engraçada, porque o André estava em Vitória Station esperando a gente. E eu e o Nelson sem saber o que ia acontecer, porque você tem o seu visto ali no Canal da Mancha. Não é em terra. Exatamente. E aí nós subimos para o último andar do navio e a gente se livrou de todos aqueles bilhetinhos. Boa sorte. Jornal. Tudo no Canal da Mancha. Jogamos tudo ali. De noite, assim, aquele puta vento desgraçado, foi tudo pro mar. E vocês entraram facilmente em Londres? Não. Não? É aí que eu quero chegar. Tá. Aí nós descemos, eu mostrei meu passaporte com uma foto colorida. Naquela época eu estava começando as fotos coloridas, o guarda chegou, mostrou para todo mundo. Eu falei, puta, tô fudido. O cara viu que eu já fui deportado e que eu sou proibido de entrar na Inglaterra. Não, na verdade ele estava fazendo propaganda da foto colorida. Da foto colorida. Aí me deu 6 meses de visto. Aí fui, eu separado do Nelson. Aí o Nelson... Mas já, nesse passaporte estava carimbado que você tinha sido deportado ou não? No outro. No outro. Esse era novo. Esse era novo, então tá, ok. Mas vai saber se ele está sabendo, sim, né? Sim, Aí tinha uma garagem, eu fui pegar minha mala para ir pro trem. Aí o Nelson chega para mim e fala, vai porque os caras me seguraram. Então, a partir daquele momento a gente fingiu que não se conhecia, porque senão os dois iam se fuder. Aí eu fui sozinho e o Nelson ficou com o guarda lá, preso. Aí eu fui de trem até Vitória Station. Lá tá o André. Não, antes do André chegar, chega 2 meninas. Eu tinha acabado de chegar. Não, você tem que ficar no nosso hostel. E queria convencer que eu ia ficar com elas no hostel, porque elas faziam propaganda desse lugar. Aí o André aparece, não, ele tá comigo, né? Eu falei, pô, André... Aí o André falou, não, eu tô num puta hotel, vamos pra lá, cadê o Nelson? Eu falei, o Nelson ficou preso lá no navio, não sei o que vai acontecer. Aí fomos pro hotel, e de lá, fomos comer, aí fomos pro hotel. Aí vamos pra casa do Cris, pra encontrar com ele, que o Cris estava esperando a gente. Aí toda essa história, só que com muito mais detalhe, eu contei pro Cris pelo telefone. Aí o Cris fala para mim, mas eu já sei da história. Como é que você sabe? Porque o Nelson me contou. Como é que o Nelson te contou? Porque ele tá aqui. O Nelson tinha conseguido. Eu queria matar ele, eu falei, Aí fomos para lá. É o que aconteceu, a imigração segurou o Nelson, em vez de dar 6 meses como deu para mim, deu 1 mês. E de lá, eles soltaram ele pro trem seguinte, só que eu não tô sabendo, né? E aí a gente se encontrou de noite lá no Cris, aí foi uma festa. Vocês conseguiram tocar na noite londrina lá, não? Então, o outro amigo nosso que eu conhecia do Vitória era o Simeon. Não sei se você lembra dele. Não cantava, tocava violão. Ele fazia a noite paulista também. Um dia eu estava com o André conhecendo a parte de cima do ônibus vermelho, falando, né? Aí tinha uma menina que falou pra gente assim, olha, eu tô vendo que vocês são músicos, eu sou portuguesa e eu tenho uma noite num lugar chamado Café dos Artistas. E eu gostaria que vocês fossem lá conhecer. Fomos lá conhecer e nesse dia a gente conheceu, eu encontrei o Simeão tocando lá. Aí o Simeão falou, vem tocar comigo e tal. Nesse momento aí, a gente se mudou, o André voltou pro Brasil e aí eu fui tocar com o Simeão numa banda chamada Real Band. Real Band. Mas a gente estava tocando tamborim e percussão. E a namorada dele na época era a Virginia Novick, que depois virou representante das lojas Marisa, né? Isso. E ela cantava, ele cantava e ele tocava violão. E uma galera tocando percussão. Aí eu comecei a levar uma bateria lá. Aí a coisa foi ficando mais encorpada. E aí eu falei, vamos colocar um baixista, vamos colocar o Nelson. Aí a gente formou a banda ali e deu continuidade, né? E aí eu fazia toda segunda-feira com ele lá. E todas as terças eu fazia ele e a Virgínia num restaurante brasileiro chamado Paulos.
Eu tocava colher Tocava colher. e tambor, e eles cantavam e tocavam violão. O É, André voltou isso, da Inglaterra, e aí eu fiquei tocando com o Simeon. Tal, né? Paulo, o que é que deu errado na Inglaterra? Não. Que fez com que você... Mas na Inglaterra, antes de dar errado, deu muita coisa legal aconteceu. Não, então assim, você estava tocando com o Simeon. O que veio Uma das depois? bandas. Aí tinha essa banda com eles. Aí, fora isso daí, o manager de uma pizzaria que a gente trabalhava, ele cantava, o Andy. Ele conhecia um guitarrista chamado Mark, que era inglês também. E aí nós formamos uma banda chamada The Killing Time. E aí nós começamos a ensaiar para fazer música. Perfeito. Mas para fazer som autoral. Autoral. Tá. Autoral. Aí a gente se apresentou num pub, que eu esqueci o nome agora, acho que é White Horse. E fora isso, a gente também tinha essa banda com o Chris. Então a gente ensaiava toda hora com o Chris e com a mulher dele, a Elaine. E aí a gente ficava ensaiando lá também. Fora isso aí, aí teve o lance do Whitesnake. Sim. E uma outra banda ao mesmo tempo, chamada London. O vocalista, dono da banda, chamava John, sem H, e ele estava precisando de um baterista que fosse do estilo do Tommy Lee. E ele estava querendo fazer entrevistas. Aí eu liguei para ele, falei, eu não sou inglês, sou brasileiro, mas eu toco batera e tal. Aí marcamos um encontro num pub lá, e aí ele gostou de mim, falou, você se importaria de usar roupas de Luís XV, com aqueles babados e tal, e deixar o cabelo mais comprido, deixar o cabelo que nem do Tommy Lee, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Então aí a gente ficou de marcar um ensaio. Ele falou assim, agora nós estamos lançando um compacto. A partir do momento que a gente lançar o compacto, cada um vai ganhar 70 pounds por show. E aí a coisa vai subindo. E era uma puta grana na época. Né? O engraçado é que uma coisa bacana lá, que quando a gente chegou, Dominion Theatre estava vendendo dois shows. Motley Crue, que era aquele disco preto. Shout of the Devil. Shout of the Devil. Eles iam fazer show de lançamento desse disco lá. E no mesmo... quer dizer, acho que no mesmo mês, mas eu só tinha dinheiro para comprar Buddy Rich. Eu não pensaria... Não, nem pensei. Não dá para pensar. Comprei o ingresso para ver o Buddy Rich, claro. que ele estava com a banda dele, isso em 84. Perdi meu emprego porque eu fui ver o show, não podia faltar no emprego, perdi, mas até aí chorei o show inteiro vendo o cara tocar. Falei com ele depois, dei a mão para ele, tudo. Sou brasileiro, vim aqui Não, para te ver. eu nem falei nada, eu só olhei para ele e apertei a mão dele, não conseguia nem falar, né? Ele me autografou o programa do show que eu tinha comprado, que eu escondi, tá lá escondido até hoje. Então, aí voltando... Aí você perdeu o emprego. Isso foi no começo. Eu perdi o emprego naquele restaurante porque eu não podia faltar naquele dia, mas eu mandei um substituto. Mas o cara, ele me avisou, se você for no show... Tá fora. Eu vou no show. Tá. Imagina. Depois eu fui trabalhar em outros lugares. Tal. E aí tem uma história muito, muito legal que a gente que é mais velho, a gente sabe dessa história e talvez o pessoal mais novo não saiba. Você fez teste para entrar no Whitesnake. Então, aí é outra coisa, uma curiosidade. Pós-Cozy Powell. Pós-Cozy Powell. Mas aí que tá, aí eu tenho que voltar a fita também. Ok, vamos voltar. Antes de eu ir para a Inglaterra, eu e o Paulinho, o Heavy, ficamos amigos. E ele trabalhava na EMI. EMI, exatamente. E ele falou para mim assim, eu vou te dar o nome de uma pessoa extremamente importante na EMI, da Inglaterra. Me deu o nome dela, o telefone, e falou, entre em contato com ela que alguma coisa boa vai acontecer. Tudo bem. Quando eu cheguei lá, isso no começo, né? No meio de 84, aí eu liguei para Fiona Hurry
que ela era diretora da EMI Records da Inglaterra. Da Inglaterra. E falei, olha, eu estou com o teu telefone aqui, eu sou do Brasil e eu quero saber do que está acontecendo musicalmente aqui na Inglaterra. Ela falou, você pode vir tal horas amanhã aqui? Olha que beleza isso. Eram outros tempos mesmo, né? Imagina que isso ia acontecer hoje em dia, cara. Aí eu cheguei lá, uma gata, a menina, ela falou, olha, eu não sei se você está falando a verdade ou não, mas se você tem o meu número e o meu nome, é porque é real. Alguém te deu. Foi o que o Paulinho tinha me dado. E aí a gente ficou amigo, ela me mandava releases e discos de bandas que a EMI estava lançando. E eu ia nos shows de graça. Pra você ter ideia, um show do Marillion, que estava começando a ficar famoso. Ainda com o Fish nos vocais? Com o Fish no vocal, um estilo bem Genesis mesmo, né? Eu fui ver eles no Hammersmith, quando eles estavam lançando aquele... Hammersmith Odeon, que era um lugar... né? Que é um lugar mítico, né? Mítico, era, né? Agora não tem mais, não existe mais. Não. Aliás, eu tenho outras histórias no Hammersmith que eu posso contar também. Aí a Fiona, assim, eu não sei, ela foi com a minha cara. E você sabe o que é entrar no elevador do Manchester Square, número 20, e tá o Love Me Do dentro do elevador, o disco original. O single original. Você sobe no elevador olhando aquele disco. Aí você entra lá dentro, é Whitesnake, Iron Maiden e todas as bandas que estavam lançando naquela época. Que era poderosíssima. Eu entrei lá a primeira vez, eu não conseguia abrir a boca. Estou no parque de diversão aqui, né? Então aí eu comecei a frequentar lá, por causa dessa Fiona. E aí, um ano depois, né? Primeiro Rock in Rio acontece no Brasil. E uma das bandas, o Whitesnake. Quando eles voltam do Rock in Rio, assim, meses depois, sai uma revista, uma entrevista com o Coverdale, falando que o Cozy Powell tinha saído e que eles estavam procurando um outro batera, papapá. Eu olhei, e os interessados procurem a EMI Records, no Manchester Square, número 20. Que é o lugar que você já frequentava. Que eu frequentava e conhecia a Bambambam do lugar. Eu falei, o quê? Eu conheço todas as músicas do Whitesnake. Eu vou lá tentar alguma coisa, Sim, né? Claro, lógico. Cheguei lá, Fiona, é o seguinte, o Coverdale mandou, papapá. Ela falou, gozado, não estou sabendo de nada. Aí ela deu uns telefonemas, ela falou, você está falando a verdade. Eu falei, eu trouxe a revista aqui, ó. Mostrei a revista para ela. Ela falou, não, você tem razão. Por quê? Você conhece algum baterista? Eu falei, conheço, eu. Ela não sabia que eu tocava bateria. Um ano depois, tá? Quase um ano depois. Você toca bateria? Pô, que legal. Aí ela falou, o que você pode fazer é, você me deixa aqui o seu currículo, que eu não sei se você vai entrar na banda, mas eu te garanto que eu te coloco como primeiro para fazer a audição. Fiquei super feliz, né? Aí quando eu estava indo embora, eu voltei e falei, Fiona, faz mais um favor para mim? Liga pro Coverdale pra gente resolver isso agora. Falei isso para ela. Como assim, cara? Falei, liga pro Coverdale. Você não é amiga dele? Liga para ele, fala que eu tô aqui e a gente vai armar alguma coisa agora. Tipo assim, eu preciso dormir hoje, eu quero uma resposta agora. Aí ela ligou. Aí a pessoa que atendeu falou, olha, ele está tirando umas férias em Paris. Mas quando ele voltar para Londres, ele vai começar as audições e aí a gente entra em contato. E aí ela me falou isso, ó. Tentei, eu estava do lado dela, eu vi que, né? Então, pra você ver como a menina é muito legal, né? Aí eu saí de lá sem saber a resposta e pensando no que ia acontecer. Só que um pouquinho antes, eu encontrei 2 vezes o Neil Murray, baixista do Whitesnake, em 2 lojas diferentes de música em Londres.
E ele super resfriado. Aí eu conversei com ele, né? Eu falei, meu, o que você tem? Ele falou, meu, eu tava naquele calor de 40 graus do Rio de Janeiro, cheguei aqui na neve, olha como é que eu tô. Mas até então eu não tava sabendo do coisa de Paulo. Então a gente conversou só isso e tal. Então foi uma coisa que bateu bem perto. Aí ela falou, essa semana eu vou entrar em contato com você ou esperar o Coverdale chegar para a gente armar essa audição. Nesse meio termo, eu tinha combinado um ensaio com essa banda London. Nessa semana, eu fui preso.